Oi, gente. Tô aqui dando risada porque eu não pretendia fazer um vídeo sobre a proposta número 9, que trata da responsabilidade frente à liberdade de expressão. Mas uma aluna, Isadora, veio tão bonitinha, educadinha, sofredora, falou: Su, você não vai gravar nada sobre esse tema? E então eu resolvi gravar e segue aí, né, pessoal? Bom, primeiro desenho que nós temos aqui, vocês têm aí na página 72 da apostila, é alguém com um elemento aí, um porrete, né? E dizendo: você é livre para se expressar desde que eu concorde. Então, nós já temos aí uma situação dada, uma situação colocada, né, daqueles que têm um discurso de liberdade de expressão, mas é assim: você só pode se manifestar se o que você for falar concorde com as minhas ideias. Eu gosto mesmo de alguns colegas que, quando eu discordo deles, eles pedem para eu estudar história, né? E eu sempre aconselho, né, a que eles também estudem análise do discurso, porque não basta que eu saiba fatos históricos, mas eu também tenho que olhar para trás e ver as ideologias, né? E os interesses que estão por trás dos discursos, sejam eles passados, sejam eles presentes. Então, a análise do discurso estuda exatamente isso. Quais são as intencionalidades de quem escreve, de quem fala, né? As fotos, imagens, grafites, poemas, músicas, tudo isso tem uma ideologia por trás de si e um interesse, né? Depois, nós temos aqui o texto da Maísa Rezende Pires, em que ela fala o seguinte: contudo, não se pode valer da liberdade de expressão e ficar no anonimato. Do que ela está falando? Veja só, se um grupo coloca um outdoor na cidade e se responsabiliza por uma determinada informação, você pode entrar em contato com esse grupo, você pode buscar a justiça para que esse grupo se retrate, você pode dialogar, você pode se afastar das pessoas que compõem aquele grupo, se você discorda e você acha aquilo que eles pensam algo execrável. Agora, quando uma pessoa picha um muro e não sabemos quem pichou aquilo e aquilo é ofensivo, quando ela se manifesta no anonimato, tudo se torna muito mais difícil. Então veja, se você tem um inimigo, um desafeto, e você sabe que essa pessoa não gosta de você e ela te critica, você pode ser pontual na sua defesa. Agora, quando a pessoa ela é alguém anônimo, ela não se manifesta, ela guarda um ressentimento e se manifesta com esse ressentimento, é muito mais difícil você conseguir rebater isso, né? Então, notem que o nosso tema, ele não trata de liberdade de expressão apenas, mas a responsabilidade que nós devemos ter frente a isso, né? Imagine aqui a seguinte situação: o Papa diz que a liberdade de expressão não dá o direito de ofender ao próximo. Durante uma entrevista feita a bordo de um avião na Ásia, Francisco também disse que não se pode insultar uma religião nem matar em nome de Deus. Vocês imaginam o que viraria esse mundo se uma autoridade religiosa, com o respeito que tem, como é o exemplo do Papa Francisco, ou outro líder religioso, viesse a público e instigasse, estimulasse que se matasse em nome de uma religião, né? Então nós já temos muitos fanáticos por aí, e tá ótimo esse tanto, né? Não queremos mais. Ai, desculpem, quando digo tá ótimo, assim, basta. Só eles já nos dão suporte natural para a nossa cabeça. Não precisamos de mais gente fanática pensando assim. Então, um líder religioso, ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele fala. Um líder político, a mesma coisa. Imaginem vocês que uma pessoa, um presidente da república, viesse a público estimulando determinadas formas de preconceito.
determinadas formas de extermínio, um presidente que viesse a público dizendo que realmente tem que ter uma limpeza étnica, isso seria uma catástrofe, né? Então, nós que somos educadores, nós que somos comunicadores, aqueles que são políticos, aqueles que são líderes religiosos, aqueles que escrevem, nós temos que tomar muito cuidado com a liberdade, com o gozo dessa liberdade de expressão. Porque eventualmente nós podemos conduzir as pessoas por um caminho sem volta e pernicioso, ruim para a sociedade, né? Então, imagine o papel de um professor que está numa sala de aula, de repente ali no meio você tem um aluno que está sofrendo com depressão, né? E o professor de repente sai com uma pérola, quem quer morrer tem que se matar mesmo, né? Ficar aí sofrendo à toa. Não, nós temos que ter sempre uma mensagem de esperança, né? Dar uma saída, isso que o professor tem que fazer. Aí vocês têm a escola sem partido, né? Há notícias aqui no Mato Grosso de escolas que não hasteiam mais a bandeira do Brasil, hasteiam a bandeira de MST, por exemplo. Bom, tudo bem, e quem não é favorável ao movimento? A escola não é pública, né? Então temos que apoiar movimentos sociais, obviamente, mas com qual postura? Totalizadora? Uma postura de doutrinar? Toda doutrina é ruim, gente. Livre pensamento é interessante. Quando nós passamos a doutrinar, nós não estamos sendo responsáveis, né? O outro texto vai falar uma coisa muito interessante. Se estamos todos muito bem preparados para reclamar a liberdade para nós próprios, menos dispostos parecemos para reclamar, sobretudo, a liberdade para os outros, ou para lhes conceder a liberdade que está em nosso próprio poder. Isso faz refletir bastante mesmo. É claro que existem certas ideias que para elas não existe nem a oportunidade de serem expressas. Ainda bem, né? Porque tem cada um por aí que vamos respeitar. Então, assim, tem pessoas que realmente ficam muito bem se caladas, né? Porque são pessoas que abrem a boca geralmente para propor situações assim como genocídio, infanticídio, né? Vocês acreditam, eu não fiquei de boca aberta, né? Mas tem pessoas, os pedófilos conseguem argumentar e justificar por que eles estão certos. Eles acham que estão certos, vão lá para a antropologia, né, para as comunidades mais remotas e justificam suas ideias. A essas pessoas não é dada a oportunidade de se manifestar, de dizer aquilo que elas pensam, porque outras têm responsabilidade, né? Então, às vezes, algumas ideias realmente devem permanecer ali no recôndito, né? As ideias que não contribuem para o bem social, as ideias que não contribuem para a coletividade, para o amadurecimento de um todo. É sobre isso que vocês têm que falar nesse texto, sobre essa responsabilidade, né? Eu estive refletindo aqui com a turma avançada na segunda-feira à tarde, falando exatamente sobre isso. Existe um bombardeamento contra a instituição família. E quando nós falamos em família, nós estamos falando em várias formas, vários formatos de família que existem hoje. Inegavelmente existem hoje. E não importa, qualquer uma delas, existe um bombardeamento em relação. Família não tem nada a ver, a fila anda, os relacionamentos não precisam ser cultivados, não precisa haver uma relação, um pacto, né, de fidelidade entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre as variadas formas de casamento. Não, tudo passa, tudo é passageiro, tudo é efêmero, hoje eu não estou mais afim, não preciso cultivar. Entretanto, os consultórios estão lotados, né, de pessoas que estão feridas exatamente porque desamparadas, feridas porque aquilo que era base para a vida delas foi destruído, né?
Muitos meios de comunicação não têm responsabilidade, saem por aí atirando, né? Simplesmente atirando. Não tem responsabilidade. Entendem? Qual que é a sua tese sobre essa responsabilidade frente à nossa liberdade de expressão? O que você pode defender sobre isso? Eu não posso dar teses para vocês, assim como eu não posso dar propostas de intervenção para cada uma dessas teses, né? Porque aí é que tá. Você é que tem que desenvolver uma tese sobre isso. Porque às vezes as pessoas extrapolam essa responsabilidade. Será que quando elas saem por aí com um discurso, por exemplo, sexista, essas pessoas não sabem que elas estão sendo irresponsáveis? Eu acho que sabem. Eu acho que é intencional. E você? O que você acha? É a partir disso que você vai elaborar o seu texto. É a partir dessa ideia, dessa concepção, que você vai elaborar o seu texto. Defenda uma tese com bons exemplos, com dados estatísticos, dados históricos. Faça boas propostas para as problematizações que você vai colocar no seu texto e você estará atendendo a nossa proposta, tá bom? Olha, dia 17/6 nós vamos ter aqui um aulão para o NEMAT. Vocês têm que fazer inscrição na recepção, lá embaixo, com o Cristiano ou com o Rubens. E, para tanto, vocês têm que trazer 1 quilo de alimento não perecível ou produto de limpeza ou higiene pessoal. E nada de ser mão de vaca, hein? Não vou aceitar a gente com sabonetinho aqui, não. Tem que ser generoso, porque a aula vai ser das 14 às 19, com a nossa equipe de exatas, nossa equipe de bioatualidades e comigo na interpretação de texto, tá bom? Um abraço para vocês. E é aberto ao público, tá? Não só alunos aqui do curso, tá bom? Grande abraço, até mais. Ficou feliz, Isadora? Um beijo para você, tá?